que o Senhor tem poder quando tudo deixa e voltar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que o aceitar. Seu imenso poder. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão ouvindo a programação, né, libertos do sistema, e também da outra rádio que está simultaneamente conectada conosco, do irmão Valdeir, Rádio Garavelo. Boa noite, a paz também a todos os ouvintes aí da Rádio Garavelo, e todos os demais, né, tem o pessoal do Facebook hoje que vai estar também participando, ouvindo. Um abraço, boa noite aí do Facebook, os grupos de WhatsApp e todos os demais, né, que estão conectados com essa programação e a outra também. E que fique à vontade aí todos participarem, perguntarem, interagir, se ficarem dúvidas, perguntas. Muitas coisas aqui são colocadas, às vezes cria uma certa polêmica, mas não é para as pessoas se desesperar, e sim fazer suas perguntas, esclarecer, né, não vão fazer prévio julgamento sem antes fazer perguntas, né? O porquê, onde está escrito, por que falamos assim, por que afirmamos assim, enfim, né? Vocês não podem ser pessoas, digamos assim, que estão... Eu sei que muitos estão bloqueados, existe um bloqueio na mente de muitos, principalmente os religiosos, para não ouvir outros, né? Isso já é uma tática deles lá, já é uma psicologia, colocando até um certo medo, que se você ouvir outra pessoa, você corre o risco de perder a salvação, fora da igreja, essas coisas bobagem aí, né, que eles inventam lá, criando uma linha de bloqueio na mente das pessoas, e até mesmo o espírito do erro aproveita disso e bloqueia mesmo. E aí você fica fechado para muitos assuntos, o que não é bom. Lembrando que nós estamos na Terra, e nós temos que ter uma visão ampla de tudo, né? Até porque você for chamado realmente capacitado pelo Senhor, você tem que ir por todo mundo no seu evangelho, ou seja, você tem que conhecer várias pessoas, várias culturas, como chegar, como abordar, como falar, enfim. E o Espírito Santo lhe abre a mente para você não ficar bloqueado a ouvir outras pessoas, mesmo que seja de outras religiões, outras seitas, não tem perigo nenhum, até porque nós é que somos a luz do mundo e nós é que levamos o evangelho, né, pelo Senhor, tem nos dado essa capacidade. Então não é para ter medo, não é para se sentir acuado ou até mesmo ficar aí com certo receio de fazer isso, né? Ou seja, aliás, nós vamos estar abordando aqui um assunto que foi sugerido aí até pelo irmão José Augusto, com relação às pessoas, por que as pessoas, né, o que vai acontecer com as pessoas que não ouvirem o evangelho, se elas vão ser salvas ou não, por que elas não ouvem o evangelho, enfim, existe, até faz parte do que eu estou colocando aqui. Vamos analisar então aqui um texto, para já dar início a essa colocação. Qual o motivo que as pessoas estão fechadas ao reino, ou o que faz elas ficarem distantes ou até mesmo não cheguem a ouvir o evangelho. Como eu falei, existem bloqueios. Bloqueio esses que pode ser espiritual, que é terrível, que é o Deus desse século, mas também existem bloqueios psicológicos, que os próprios tal líderes de seitas colocam na mente dos seus seitários para que eles não passem a ouvir o outro lado, enfim, né? Eles querem manter vocês nessa ignorância e assim vocês não vão ter a verdadeira oportunidade de conhecer o evangelho que salva. Então, vamos analisar aqui alguns textos. Por exemplo, Jesus ali em Mateus 23, fazendo um paralelo, nós vamos tentar ler e fazer um paralelo com os dias de hoje, e a gente vai analisar muito bem essa questão, né? Por que muitos não ouvem e por que às vezes o evangelho, mesmo que chegue a essa pessoa, ela não vai dar ouvido, ela vai ter uma rejeição, né? Não vai querer, uns não vai querer por medo dos seus líderes, outros não vai querer achando que vai perder o que já recebeu, enfim, é uma bobagem, né? Mas infelizmente tem essa maneira, né, que eles têm de bloquear as pessoas.
Por isso que o Senhor Jesus disse, né, todo reino dividido, toda casa contra si mesmo não vai subsistir. O que é um reino dividido? O que é uma casa dividida? Bom, nós conhecemos famílias que moram tudo numa casa, numa família, e estão divididas. Às vezes a mulher está dividida do marido, o marido da mulher, ou os filhos, enfim, tem uma certa divisão, tanto por religião, que a maioria, né, divide por religião, por opiniões, por orgulho, outros porque se acha mais sábio do que o outro, o filho porque se acha muito moderno e acha que o pai é careta, e vice-versa, e cria um bloqueio, né, de uma conversa ampla dos assuntos, né, tipo assim, só vai falar aqueles assuntos que interessam a eles, e os outros não entram no assunto. Então isso é um bloqueio, entendeu? Então vamos analisar aqui alguns textos e vamos vendo como é que realmente isso acontece. Por que que isso acontece? Então lá em Mateus 23, é um texto muito conhecido, e a gente vai conseguir mais ou menos tirar aqui uma conclusão bacana. Em Mateus 23:1 diz assim, ó, então falou Jesus à multidão. Então veja que o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ele está preparando, né, as pessoas para o Novo Testamento. É um preparatório. João veio preparar o caminho do Senhor, o Senhor também já introduzindo, digamos assim, teoricamente o Evangelho, ainda não na prática, porque ele não tinha ido para a cruz, não tinha concluído a nova aliança, porém, já podia estar fazendo um anúncio previamente do Evangelho, é o que ele estava fazendo. Mas só que também ele já estava alertando as pessoas por que elas iam ter dificuldade. Então vamos lá. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Veja que existe dois grupos de pessoas, ou podemos dizer até três, mas vamos entender que a multidão e os fariseus é a mesma coisa. A multidão simboliza o mundo, né? Pessoas sem o Senhor. Não interessa se é religioso, não interessa se é placa A, B ou C, pertence a essa multidão. Os discípulos já eram um caso à parte, já tinham sido um chamado para eles aprender a teoria ou um pouco de conhecimento, depois um pouquinho de prática, para eles realmente ser introduzidos lá em Atos 2 como a igreja já em expansão após a ascensão do Senhor Jesus ao céu de glória. Então entenda que os discípulos eram um caso à parte, a multidão engloba todos que eu digo, religião, seita, mundo, pecado, o mundo em geral. Então, vamos atender. Aí diz assim, ó, olha o versículo 2, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Então, a cadeira de Moisés simbolizava a cadeira de um líder, Moisés foi um grande líder, um profeta, e eles tinham aquele pano de fundo de obedecer aquele líder, ou a Torá, a lei, né? Então a cadeira de Moisés simbolizava a lei, o templo, todas aquelas parafernálias, sacrifício e etc e tal. Se bem que o templo já foi uma introdução errada, né? Foi depois, porque Moisés não tinha o templo, Moisés era apenas uma tenda. Aí depois, lá na frente, com a história de Davi, aí que surgiu uma profecia do profeta Natã, sendo que o templo era para ser Jesus, porém Salomão, com a sua vaidade, acabou matando seu irmão e construindo tal templo, contrariando a profecia, mas eles aproveitaram essa mentira e introduziram o templo. Como estava no tempo da ignorância, como Deus permitia eles decidirem se eles queriam rei, se eles queriam profeta, se eles queriam... Então, conforme o povo ia exigindo, nós queremos agora um rei. Então, o senhor lá e separava um rei para eles. Não, agora nós queremos isso. Estava no tempo da ignorância, né? De uma certa forma, o Senhor não tinha muito propósito com aquele grupo, apenas conservar alguns até que viesse o prometido, o Salvador, tá certo? Então era só para manter, porque sabia que aquele povo era duro de coração, era um povo obstinado, um povo idólatra, muitas tradições, né, depois da libertação de Faraó, então, devido à promessa que o Senhor fez a Abraão, vinha mantendo eles para cumprir a profecia da vinda do Senhor Jesus na geração de Abraão. Tá certo? Então, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Esses escribas e os fariseus eram aqueles que escreviam, né? Escribas é o que escreviam. Os fariseus eram os que propagavam, os que levavam ao povo e defendia,
enfim, eram, digamos assim, os pregadores da época, podemos dizer, né? E tal. Só que fariseu já era uma classe à parte. Fariseísmo não anunciava, no caso, a Torá, a lei. Eles tinham uma mistura já estavam mesclando, já tinha 400 e poucos mandamentos a mais dos 613, já tinha todo um ritual de homens, por causa do exílio babilônico. Esses escribas fariseus acabaram sendo contaminados pelos babilônicos, e eles vinham já contaminados. Lembra quando Moisés libertou o povo? O povo era totalmente contaminado. Tanto é que teve que eliminar algumas gerações até que fosse melhorando. Mas aí quando aconteceu a destruição do templo e o cativeiro babilônico, aí contaminou mais ainda. E aí os que sobraram, fugiram, escaparam, aí montaram esse tal segundo templo, que a gente conhece como do Herodes, ou eles podem até dizer que é o terceiro templo, mas não é, porque o terceiro templo é Jesus. Então aí começou a confusão. Então aqueles sacerdotes já estavam totalmente contaminados, já eram os mentirosos. Por exemplo, é a mesma coisa, quando surgiu o catolicismo, todo mundo pensou que era o verdadeiro, mas o catolicismo é uma farsa. Já é uma mentira que nunca foi evangelho, uma mentira que Pedro nunca foi papa, e o povo acreditou por causa da propaganda. Era exatamente que estava esse mesmo cenário quando Jesus chegou, só que deveria ser o catolicismo, mentiroso, enganoso, era os fariseus, que já tinham sido contaminados e estavam enganando as pessoas, e por isso que Jesus veio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, subsentende que se a ovelha era perdida, então ela já não estava mais naquele núcleo dos fariseus, entendeu? Porque Jesus não fez questão de pregar para os fariseus, pelo contrário, Jesus descia o porrete nos fariseus. Você não vai encontrar um fariseu, de fato, deles ali nato, aqueles da cúpula que se converteu. Só lá na frente Paulo, que talvez o Senhor já tinha um plano na vida dele, que teve um chamado. O restante, não. Agora, Jesus estava falando com a multidão. Bom, no meio da multidão é onde estavam as pessoas que tinham a esperança de salvação, porque a promessa do evangelho era para os gentios, não só para os judeus. Então, a multidão tinha muita gente que era gentil, romanos e outras nacionalidades que estavam ali. E no meio delas estava as ovelhas perdidas, que o Senhor está falando, no meio dessa multidão, que vai ser depois arrebanhada devido a Jesus, o Evangelho, lá na frente com os discípulos. Mas vamos continuar aqui. Então, o que representava a cadeira de Moisés? Poder religioso, poder político, porque eles, se não obedecessem eles, mandavam os romanos prender, matar, etc. e tal. Então, já tinha um núcleo maligno entre poder religioso e poder político. Prestem atenção. O governo romano e o religioso dos fariseus, judeus, malignos, que Jesus disse eles tinham o pai diabo e queria matar. Então, eles não eram boas coisas. É a mesma coisa. Hoje, se a gente falar do catolicismo, algumas pessoas se ofendem, mas é maligno. Quem que pode analisar a história do catolicismo e dizer que não são malignos? É claro que é só você analisar a história. Entre a Inquisição, entre o que aconteceu, muitas pedofilia, foi o ano das trevas, pronto. Então, o catolicismo nunca foi cristianismo, se tiver algum católico ouvindo depois pode perguntar, ele nunca teve nada a ver com o evangelho, o apóstolo Pedro nunca foi papa da seita católica, nunca, jamais, ele já estava até morto quando surgiu o primeiro papa. A seita católica é uma seita criada lá pelo Constantino, e depois sacramentada ali a partir do 380, 400, né? E virou essa Babilônia aí que todo mundo já sabe. Aí houve 600 anos de matança, de coisa terrível, matou muito mais que o Hitler. Se hoje o Hitler, qualquer pessoa que cria uma frase nazista ou usa uma camiseta com o símbolo da Schwartz, é criticado, muito mais tinha que ser o católico. Porque o católico matou mais do que o próprio Hitler. Isso é fato, é só você analisar a história. Eles dizem, né, que o Hitler matou, não sei, 6 milhões de pessoas, entre judeus e não. Mas e a seita católica? Matou 100 milhões. Bom, então é uma coisa até contrassenso as pessoas se indignarem com o que o Hitler fez e não se indignar com o que a seita católica fez e continua fazendo. O Hitler já sumiu na história, já acabou, já morreu, né? Já é um caso passado. Mas e a seita católica que continua até hoje? Com toda essa indulgência, com toda essa polpa, com todos esses adeptos no mundo inteiro, de uma coisa maligna. Entenderam como é que é complicado?
A mesma coisa os evangélicos, é outra seita que veio da seita católica, da seita protestante, e que virou também essa mentira. Mas vamos continuar para vocês entenderem. Então veja quantos bloqueios as pessoas já têm. Lá na época de Jesus, as pessoas estavam bloqueadas pelo sistema religioso farisaico que tinha predominância. Tinha outras seitas ali, saduceus, não sei o que mais, mas a predominante era o sistema judaico. Fingindo já que seguia a lei de Moisés, tudo uma conversa. A Torá, tudo um papo furado, porque eles não seguiam mais. Já estava misturado. Então já não era mais aquela coisa bacana, como foi Moisés, como teve os outros, né, que realmente conduziram aquele povo. Lembrando que nós temos que lembrar, de Malaquias para Mateus, houve um silêncio de 400 anos. Então veja que muita geração se perdeu, ou pelo menos 4 gerações de Malaquias até Mateus, onde a gente começa a ver e entender, onde o João, né, que foi preparado e profetizado lá em Malaquias, veio preparar o caminho do Senhor. Então, 400 anos. Tanto é que você vai olhar uma página em branco, né, em todas as Bíblias, né, ou Escritura, como vocês entendem, tem uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa página simboliza um silêncio de 400 anos. Então, não é assim emendar, não é de Malaquias você pular direto para Mateus, não. 400 anos depois é que começou isso que nós estamos lendo aqui. Muito bem. Vamos para o 23, Mateus 23, 3. E todas as coisas, pois que vos disserem, que observais, observai-as. Mas olha o detalhe, e fazei-a, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Então, Jesus falou assim, ó, o que ele estiver lendo lá, nos evangelhos, o que ele estiver lendo ali nas escrituras, ou no Salmo, ou na Torá, na lei, ou até mesmo nas escrituras, tudo bem, pode fazer. Porém, não imitar eles, porque eles só dizem e não fazem, eles são hipócritas. Jesus está dizendo que os escribas e os fariseus eram hipócritas, então eles não estavam mais aptos a ensinar, e sim enganar as pessoas. Então eles fingiam que guardavam uma lei, fingiam eles não faziam, não praticavam, mas fingiam que guardavam, e enganavam o povo. É a mesma coisa esses católicos, finge que tem evangelho, finge que é cristianismo, finge que Pedro foi o primeiro papa, é tudo uma mentira, nunca foi. Isso é comprovado na história. Qualquer católico que tem um pouquinho de neurônio e já leu a história sabe do que eu estou falando. Não estamos aqui falando mal das criaturas católicas, nós estamos falando mal da seita católica, ou seja, o núcleo de onde veio toda essa mentira. Isso é fato, está na história, não tem como negar. Não é só as escrituras ou a Bíblia, na história. Então é só vocês procurar aí. Continuando, olha o versículo 4. Mateus 23, 4. Pois atam fardos pesados, pode ver, ó, e difíceis de suportar, olha, ó, e os põem aos ombros dos homens. Eles, os líderes, né, os escribas fariseus, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quer dizer, todas as partes pesadas, pagamento, sacrifício, e penitência, e rituais, tudo eles jogavam nas costas do povo. Eles, os bonitão lá, não queriam fazer nada. Como hoje nós vemos esses pregadores, né? Pode ver, tanto a seita católica põe um fardo pesado na vida dos adeptos, né? Olha, você tem que fazer não sei quantas rezas, não sei quantas penitências, tem que subir a escada de joelho, descer, pagar promessa, ir lá para não sei aonde, fazer romaria. São fardos pesados. E eles lá não fazem nada. Ficam só, né? Para ficar sentado na cadeirona lá, de ouro, e dane-se vocês, que tem que fazer toda essa penitência aí. Quer dizer, vocês são os escravos, e eles lá parece que são os reis, e não precisa fazer nada. Como os governos, né? Os governos te cobram imposto, mas dos filhos dele não paga. Você não está achando que os filhos do governo pagam imposto, né? É lógico que não. Mas dos alheios eles cobram. Foi o que Jesus disse na época. Quando perguntaram para Pedro, Pedro, de quem que te parece que paga os impostos, né? Porque Pedro foi questionado. Teu mestre não paga os impostos? Pedro assustado, os fariseus fazendo a pergunta, Pedro não estava com Jesus do lado para responder, meio assustado, disse, não, ele paga. Mas Pedro sabia que Jesus não pagava. Mas Pedro disse que ele pagava, só para evitar a confusão. Quando o Pedro entrou para dentro, né, do recinto ali, da casa, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, o que te parece? Os reis da terra cobram os impostos dos filhos ou dos alheios? Né? Ou seja, eles cobram dos filhos dele, os romanos. Você acha que o César cobra do seu filho, ou o Herodes? Claro que não. Mas cobra dos alheios. Ah, então tá certo. Então é exatamente isso. Pode ver que toda a carga
que você paga, tributária, toda a carga no sistema religioso de oferta, coleta, patrocínio, dízimo, sei lá o que vocês pagam lá, é só vocês que pagam os membros escravos. Os líderes, lógico que não, né? Você não está achando que o líder vai pagar para você. Ou ele vai pagar. Não, ele finge que paga, mas não paga. Até porque não tem coerência. Como é que ele vai pagar? Como que um pastor hoje pode dizer que ele paga o dízimo? É até ridículo. Mesmo esse mentiroso do dízimo em dinheiro, que não existe, que já é uma mentira. É lógico que ele não paga. Não tem como. Se ele está ali recebendo seu dinheiro, como é que ele vai pagar o dízimo? Ele não trabalha, ele não tem emprego. Né? É uma vadiagem isso aí. Então você vê que eles colocam fardos pesados, fica lá deixando os coitados lá, você tem que orar, irmão, você tem que jejuar, você tem que passar o final de semana orando, você tem que passar lá evangelizando, você tem que visitar não sei quem, você tem que ir lá, tudo para eles. E eles, na flauta, né, viajando, passeando, dormindo, ou até fingindo que estão fazendo alguma coisa, eu não vou poder estar aqui porque eu vou estar numa convenção. Mentira, eles estão passeando, viajando, enfim. Então eles atam os fardos pesados, e eles mesmos não querem carregar. Quer dizer, para você ver que eles sabem que é mentira, que eles não querem nem praticar. Sabe que não tem fundamento. Mas põe os escravos, primeiro para tomar o seu tempo, primeiro para fazer ocupar sua mente, primeiro para você ficar subjugado a eles. É isso que todas as seitas, religiões fazem. Seja católica, seja evangélica, seja espírita, seja a mesma coisa, muda nada. Continuando. Olha aqui o Mateus 23, 5. E fazem todas as obras, pode ver, para serem vistos pelos homens. Pois, né, trazem largos filactérios, alargam a franja das suas vestes, amam os primeiros lugares na ceia, nas primeiras cadeiras da sinagoga, a saudação nas praças, ser chamado de homens, rabi, é chamado pelos homens, né, de rabi, mestre, porque rabi quer dizer mestre instrutor. Então, eles querem passar essa ideia de que eles são mestres, que eles sabem tudo, que as pessoas têm que submeter a eles, senão não vai aprender nada, e etc. Não é isso? Então, sempre assim, qualquer líder religioso tem essa soberba de querer se achar o sabichão. Só ele que prega, só ele que é o pastor sabido, só ele que pode instruir, só ele que pode dar doutrina, só ele que manda lá, só ele que desmanda, só ele que põe fardo pesado. É assim. Por isso que eles têm esse cargo de líderes. Quer dizer, é como se fosse o general que só fica dando ordem. O soldado, faz aí 20, 50 flexão. E o soldado fica lá fazendo. E Deus o livre que não faça. Ele não vai fazer, mas o soldado tem que obedecer. E é assim que esse povo é. Então o líder lá decide, olha, essa semana aqui vocês vão fazer um esforço na coleta tal, e problema de vocês, que arrume dinheiro, que venda fogão, botijão, sei lá o que vocês vão vender. Ele quer o dinheiro lá para cumprir lá a soberba dele, comprar lá o palácio dele, sei lá o que ele quer inventar lá, e você tem que pagar. Simples assim. Calma que nós vamos chegar lá, aonde que as pessoas estão bloqueadas para não ouvir o evangelho. Então veja que só nisso que eu estou falando aqui, milhões de pessoas no mundo estão contaminadas. Não interessa o nome da seita, se é espírita, se é católico, se é evangélica, se é protestante, se é macumbeiro, não interessa. O fato é que você está contaminado por alguma doutrina inventada por homens ou até mesmo por demônios. Porque tem umas que é misturada, homens e demônios. Tem umas que é só pelos homens. Tem outras que é puro demônio. E assim vai. Tem umas que é meio mista, um pouco demônio, um pouco cara. Enfim, até uma competição entre homens e demônios. Vocês sabiam disso? Pois é, existe uma competição. Que o diabo às vezes tem que arrancar alguns lá, porque começa a querer tomar o lugar dele. Ele vai dizer, peraí, quem manda aqui sou eu, né? E aí ele fica brabo, cria lá uma mentira, derrubam outro, vão para a justiça, brigam, se matam. Enfim, né? Vocês estão acostumados a ver isso por aí. Muito bem. Olha aqui o versículo 8, né? Então eles gostam, primeiro, né? Está nos primeiros lugares na cadeira da sinagoga, é fácil de saber, né? Onde você chegar, em qualquer dessas seitas, vai ter lá uma coisa separada, né? Lá em cima, umas cadeiras mais bonitas, mais destacadas, tem mais um hall de banco ali na frente, que é só para liderança. Então eles gostam desses lugares. Eles não querem sentar lá atrás, ou no meio dos bancos, não, eles querem estar lá na frente, porque eles são metidos, eles querem se aparecer. E o povo, cego, né, acaba promovendo esses vigaristas que às vezes não valem nada. Mesmo que eu diga assim, irmão, mas você está falando mal, tem pessoas boas, mas bom enganar não resolve nada. O que adianta a pessoa ser boa e estar bloqueando você do reino dos céus? E daí?
Os espíritas são tão bonzinhos. Tudo bem, mas você vai para o céu? Se você continuar no espiritismo? Não, então pronto. Então não tem bonzinho nessa história. Ah, mas o padre tem uns lá que é muito bacana. Pois é, mas ele leva você para o céu? Ele tem o evangelho, ele tem um dom? Não tem. Então não adianta, não tem essa de bonzinho. Como é que pode ser bonzinho bloqueando você de receber a vida eterna? Ué, mas aí não tem lógica. Enfiando um monte de minhoca na sua cabeça, fazendo você perder o seu tempo, gastando dinheiro, deixando eles ricos, e você no final morre e vai para o lago de fogo. Ué, e que bonzinho é esse? Então vocês têm que entender o que é bonzinho. Uma pessoa boa, ela não pode bloquear você do evangelho. Pelo contrário, ela vai te conduzir ao evangelho. Então, veja a diferença. Mas o verdadeiro evangelho. Porque esses camaradas não estão conduzindo ninguém ao evangelho, a não ser o anátema. Se tem algum evangélico aí me ouvindo, do sistema, não interessa se você é CCB, se você é da Bleia, se você é batista, se você é presbiteriano, se você é adventista, se você é metodista, se você é tudo isso, não me interessa. O fato é que você está fora da casinha, enganando as pessoas, sendo enganado, nem você vai e nem as pessoas que estão te ouvindo vai. Só que o problema é que você está criando um bloqueio na mente dessas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, está criando um problema de comunicação. Então vamos ver se eu consigo ser mais didático para explicar para vocês. Por exemplo, vou ser bem assim, se você pegar uma criança, nós falamos aqui, o idioma português, todo mundo já sabe, tá. Se você pegar uma criança aqui, nasceu aqui no Brasil, acabou de nascer a criancinha, bacana, lindinha, benção. Aí você pega essa criança, leva lá para um chinês criar. Chinês. China lá, fala o chinês mandarim, pronto. Então essa criança vai ser criada lá, vai aprender o idioma lá, a cultura lá, tudo lá. Depois de 20 anos, você consegue se comunicar com essa criança? Não. Porque ela fala chinês, você é português. Ela não entende você também não entende ela. Pronto, tá aí o bloqueio. Já pensou quanto tempo vai demorar para você passar uma frase para ela? Até para dizer que você é pai ou outra coisa? Pô, complicou tudo. Ela então nessa dificuldade é um bloqueio. Por isso que o Senhor criou lá, quando as pessoas começaram a querer desafiá-lo, a Torre de Babel, dividiu as pessoas em línguas, estão bloqueadas. Hoje, para você, no mínimo, conhecer um pouquinho da cultura, você vai ter que estudar a língua e mais um monte de coisa, para você ter um pouquinho de comunicação, não muito. Ou vai ter que pagar um intérprete, não sei, alguma coisa assim. Mas tem um bloqueio ali. Sem falar a cultura, sem falar que essa criança, além de falar o chinês, mandarim, não conhece a sua língua portuguesa, vai ter um problema. Ela também já recebeu lá o Buda, sei lá, já serve lá outros deuses lá da China, enfim. Então não adianta mais você falar para ela do evangelho. Vai dizer, não, mas eu já tenho aqui, já tenho minha religião, já tenho aqui minha tradição, meus pais aqui que me criaram, tem que adorar lá o dragão, sei lá o que, da China, o Buda, não sei, enfim. Então acabou-se. Olha o bloqueio aí. Entenderam por que muitas pessoas estão bloqueadas ao evangelho? Não porque elas queiram, é porque elas foram condicionadas a ficar sem ouvir. Como é que elas vão dar ouvido ao Espírito Santo? Muito difícil, né? Demora, né? Imagine você mudar uma cultura inteira de uma pessoa, você mudar uma língua dela e você ainda passar para ela o evangelho, mediante a tantas barreiras. Então elas estão entulhadas, bloqueadas. E elas acham que já está certo daquele jeito e pronto, acabou. E fim de papo. Aí elas vão ficar com a desculpa, se Deus permitiu que eu fosse criado aqui na China, então está tudo certo aqui e acabou-se. E é assim que fica a história. E você fica só lamentando, né? Porque é o seu filho, você sabe que é seu, foi você que gerou você e sua esposa, mas não tem mais como se comunicar com ele, porque ele também não quer saber, já tem a família dele lá, que entende melhor, que fala a língua dele, já tem costume diferente, come outras comidas e pronto, acabou. É outro país, é outra nacionalidade, é outro passaporte, é outra identidade, enfim. Acabou-se, meu querido. Viu o perigo do falso evangelho, ou de qualquer outra seita? O diabo, então, quando escutou, preste bem atenção, Satanás é assim. Você vai pensar que ele não aproveita o que Jesus diz? Claro que ele aproveita, só que ele inverte. Ele usa a favor dele. Então, quando Jesus disse, todo reino dividido, toda casa contra si mesmo, não pode subsistir, o diabo, opa, beleza, tá aí a dica. O diabo falou, valeu Jesus, é isso que eu queria ouvir. Puxa, precisava aprender mesmo, eu não sabia que tinha que fazer isso. Então aí ele começou a dividir todas as pessoas no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas falam português, mas estão divididos. Por quê? Várias barreiras. Seitas, religiões, e falam mesmo português, mas não se dá bem. Tem família
que não se dá bem com os membros da própria família. Por quê? Porque a outra família serve lá uma seita não sei o quê, você serve outra seita no A e não se bica. E aí criou um bloqueio. Você não aceita o Jesus dele, ou aceita dele, também não aceita o seu Jesus, tu aceita e pronto, e ficou a birra. E aí depois estão divididos por futebol, estão divididos por partido político, estão divididos por A, B ou C, estão divididos por classe social, A, B, baixas, enfim, entenderam, né? Aí outros estão divididos por cor de pele, racismo, enfim. É uma praga, gente. Sendo que nós estamos em uma posição dessa. E ainda vem o acréscimo das profecias que Jesus já profetizou, dizendo que no tempo que nós estamos vivendo, segundo as profecias de Mateus 24, haveria falso mestre, falso profeta, enganaria muito, muitos diriam, né, seguiriam eles, maremoto, terremoto, peste, fome, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho, é a divisão. E ainda Jesus chega a acrescentar, olha, no fim os piores inimigos, né, seriam os maiores inimigos, seriam os seus próprios familiares. Famílias, tem famílias aí que se detesta, que se encontrar é capaz de sair na pancada. Brigam por divisão de partido e família, briga por herança, briga por inveja, briga por... Enfim, é assim. Ou não é? Viu quantos bloqueios as pessoas têm para receber o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Vai libertar você de todo esse emaranhado. Se você está envolvido com cultura, vai ser liberto. Se você está envolvido com uma seita maligna, também. Se você está envolvido lá com voodoo, espírito, não interessa, família, tradição, partido, A ou B, maçonaria, não interessa. O Espírito Santo, se você conhecer ele, ele te liberta. Agora, como que você vai dar espaço para conhecer ele? Se você não consegue nem entender a linguagem dele. E outro detalhe, as pessoas ficam presas a essas seitas porque é visível, elas enxergam com os olhos, elas só acreditam no que elas veem. Tá certo? E o evangelho é o contrário. Você tem que crer por fé e não por vista. Olha aí. Olha que barreira que está aí já. O verdadeiro evangelho é por fé. Ou seja, você não pode enxergar, mas você tem que crer. Nenhum de nós aqui presenciemos Jesus sendo morto. Mas nós cremos. Tá certo? Você nunca viu, digamos assim, alguns, né? Nunca viram de fato o Senhor? Pois é. Mas nós cremos. Nós nunca, digamos assim, temos uma certeza ou alguma coisa, digamos assim, um documento, né, marcado, assinado, que ele viria voltar. Mas nós cremos por fé. Está vendo só a diferença? E aí, nesse caminhar por fé, e até por ouvir a voz do Senhor, que também é maravilhosa, você se liberta de todo esse sistema. Você se desprende, você não fica mais preso a eles. Isso se você nascer de novo. Veja o problema de muitas pessoas. Aí alguém vai dizer assim, mas então quer dizer que essas pessoas vão ser condenadas? Vão. Mas por quê? Porque elas não estão... O evangelho está sendo anunciado, sempre foi anunciado, o verdadeiro. Pouco, mas está sendo anunciado. Agora o problema é se as pessoas dão ouvido ou não. Agora pare para pensar, uma pessoa que nasce, poxa, tem muitos anos, né? Você vai passar 70, 80, né, anos e não ouviu o evangelho? Nem por uma rádio, nem... Claro que você ouviu, mas você se interessou? E você acha que o Espírito Santo não te deu a oportunidade? Deu. Deu e muita. Irmãos, eu sou testemunha clara do que o Senhor dá a oportunidade. Não só deu para mim, como dá para todos. Tem a nossa irmã que está nos ouvindo aí, que é a irmã Antônia, que ela frequentava uma sinagoga, sendo lá enganada, dízimo e tal, mas o Espírito Santo falou com ela. E olha que ela não entendia praticamente nada, ela não sabia ler, o filho dela teve que ensinar ela. Mas o Espírito Santo não mostrou para ela a mentira do dízimo? Mostrou. Tá vendo? Por quê? Porque ela era uma pessoa boa de coração. E ela não estava ali, ela queria realmente a verdade. Porque não adianta você dizer para mim que você é bom, honesto, mas você não almeja a verdade. Você se conforma com algumas palavras que eles vão dizer ali e deu. Mas você não entende que... Veja bem, irmãos, se alguém falar para você assim, você já conheceu o Espírito de verdade? Poxa, olha o que a pessoa está te falando. Espírito de verdade. Que foi o que Jesus disse. Quando ele disse, conhecereis a verdade, ele falou, você vai ter que conhecer meu Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade vai te libertar. Caso ao contrário,
Certo? Agora, como é que você pode imaginar, ou no seu próprio intelecto de homem natural, que o Espírito de verdade seria essas mentiras tudo por aí? Não dá, né? Aí aparece um mala qualquer, dizendo que tem Espírito de verdade, enganando, mentindo, escando, e você vai acreditar. É muita ingenuidade. Se você olhar para o tamanho do céu, se você imaginar a perfeição da criação, o ar que você respira, como uma criança é formada no ventre de uma mulher. Irmãos, são coisas que o ser humano não tem como negar. Agora, como é que você pode pensar que o Pai Celestial seria inferior de estar usando ali um vigarista? Não fecha, gente. Não tem lógica. Um cara que te cobra. Um cara que divide. Se Jesus falou todo reino dividido, toda a casa, acabou. Se você está dividido com a sua família, acabou também. Se você está de briga com a sua mulher, esqueça, vocês estão desunidos. Não tem jeito, não adianta fazer essa... lá fora vocês fazem um papel de que estão certinho, mas lá dentro vocês estão de briga. Uma birra de um lado, birra do outro, está dividido. E você acha que teus filhos vão crescer como? Dividido também. Talvez você nem perceba, porque vocês estão de birra, mas teu filho está percebendo. E aí? Por isso que tem essas confusões. Então, ao longo do tempo, a desgraça do mundo é esses milhões de falso evangelho, falso Cristo, falso seita, crença. Pô, imagine, você vai lá na Índia, mais de 3 mil deuses, mais de 3 mil, nem sei quantos mil tem lá. Você perde as contas. Como que alguém vai achar lá? Uma coisa mais louca do mundo. Os caras adoram vaca, macaco, rato, barata, tomam banho em rio de morto. Um negócio assim... Acho que já deve ser um pouquinho do inferno ali, né? Em outras palavras. O que é aquilo ali? Como que as pessoas podem tomar banho em um rio que diz que é sagrado e os cadáveres boiando? Cadáveres, homens, mulheres que morrem, eles jogam lá para apodrecer. Os urubu ali e as pessoas tomando banho. Não, tem noção um negócio desse? É por isso que surgem essas doenças mais satânicas do mundo, porque não tem lógica. É a mesma coisa lá na China. Essa tal doença aí. Ué, como é que você acha que não tinha que surgir? Tudo bem que a gente sabe que é um negócio globalista, que é um vírus que eles lançaram, mas pare para pensar o que esse povo come lá. Sopa de morcego. Faça uma ideia disso. Só de você imaginar, você já vomita. Imagine, cobra. E não quer pegar essas doenças satânicas? Isso é um ritual. Como é que pode um ser humano, né, tantos médicos... Os médicos chineses não alertam, isso aí é venenoso, isso é perigoso, isso aí pode te contaminar. Aí depois fica lá que nem uns tontos com as máscarazinhas na cara fazendo papel de hipócrita. Vocês deixaram esse povo comer a vida inteira esse lixo aí e tá reclamando do quê? Pare para pensar. Não é os médicos que deixam, não é as autoridades que deixam? Claro que deixam. Como é que pode um mercado daquele aberto, vendendo cachorro para comer, vendendo todo tipo de animal imundo? Carne ali, ó, sabe, nas moscas. Você já viu como é que é aquilo lá? E aí depois, surgiu um vírus. Mas é óbvio, né? Tá certo? Vai analisando o que está te bloqueando. Vai analisando aí. De repente você fala, eu não conheço. Mas por que você não conhece? Você está preso em alguma coisa. E por que você não quer abrir mão dessa mentira pela verdade? O que essa mentira tem tanto aí que te interessa que você não quer a verdade que liberta? Vai analisando aí. Continuando. Então eles querem ser chamados de mestre, rabi, né, para dar uma ideia que eles são santos, sábios e tal. E uns vigaristas. Olha, ó. Aí Jesus assim, ó, ninguém na terra vos chamei vosso pai. Eita, aqui já caía por terra papa e padre, né? Olha, ó, ninguém na terra chamei vosso pai. Ninguém. Bom, ninguém incluía até esses aí. Porque um só vosso pai, o qual está nos céus. Então, Jesus começou a falar para eles, olha, o pai de vocês, celestial, está no céu. Agora os demais não pode chamar de pai, não. Que pai na fé, que não, isso aí está errado. Não, porque papa coisa nenhuma. Papa é pai. E padre é pai em espanhol. Então vocês têm que ver que tem algo errado aí. E Jesus disse, ó, ninguém na terra chamei. Viu como é que eles são malignos? Viu que eles criaram uma mensagem subliminar? Viu por que essa seita católica engana milhões de pessoas só nesse item aqui, ó? Você talvez fale assim, eu vou lá conversar com o padre. Não, você está indo conversar com o pai, porque padre é pai. E aqui Jesus está dizendo, a ninguém na terra chamei vosso pai. Ninguém na terra, ninguém até hoje. E vai valer até, entendeu? Porque um só vosso pai, é o qual que está no céu. Então Jesus falou assim, ó, vocês vão receber um novo nascimento
que vocês vão perder até a sua natureza terrena. Sabe o que é nascer de novo? Quando você nasce de novo, de fato, seu pai e a sua mãe já ficou em segundo plano. Porque agora você tem uma nova natureza. Claro que você deve respeitar o seu pai e sua mãe, porém, você tem uma outra natureza, divina. Porque se sua mãe não nascer de novo como você, então já vai dar problema. Já vai criar uma divisão aí. Seu pai é a mesma coisa. Sua irmã, a mesma coisa. Lembra que Jesus disse lá para aqueles? Maria chegou lá. Os irmãos dele também. Queriam falar com ele. Talvez exigindo, pensando que tinha algum poder sobre ele. Mandaram lá um mensageiro. Mestre, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem lhe falar. O que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Como assim? Não é engraçado Jesus falar uma colocação desse bem alta, hein? Certamente que Maria e os irmãos lá dele ouviram. As irmãs também. Aí ele apontou para aqueles que estavam com ele. Viu a natureza divina? Ó? São esses aqui, ó, que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Tá vendo? O único Pai celestial. Esses que me seguem, esses que me obedecem, esses que sofrem comigo, esses que padecem comigo, esses que sofrem perseguição comigo, fazendo a vontade do meu Pai. Esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Não está escrito assim? E aí? Agora eu te pergunto, você nasceu de novo mesmo? Entenderam a diferença, irmãos? Porque se fosse assim, Jesus ali no caso, teoricamente, então Jesus estaria, digamos assim, desobedecendo os 10 mandamentos. Honrar teu pai e tua mãe, pois é. Você acha que Jesus desonrou Maria? Não, primeiro que Maria nem era mãe dele mesmo, no sentido espiritual. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, pelo Pai. Maria apenas cedeu seu ventre para que isso acontecesse. Mais nada. Ela obedeceu. E ela que aceitou essa condição. Porque foi perguntado para ela primeiro. Não é estralar o dedo, ela ficou grávida. Não foi contra a vontade dela. Ela recebeu o anjo, falou para ela. E ela decidiu. Então, cumpra-se em mim a tua vontade. Que era serva, ela é uma serva. Ela fez apenas esse papel. Muito bem. Agora, não podia mandar nele. Nunca você vai ver Jesus chamar Maria de mãe. Nunca. Esses católicos inventaram essa história louca aí, querendo idolatrar Maria, colocando Maria. Que Maria da onde? Primeiro que lá no céu nem Maria tem. Lá no céu não vai ter mulher, como é que pode? Lá vai ter anjo. Maria lá no céu, se foi, é um anjo, mais nada. Como qualquer outro que partiu daqui, mulher, virou anjo. Então lá não vai ter a Maria que vocês estão imaginando. Acho que não. Aí criaram esse boneco chamado Maria aí, como criaram um boneco chamado Jesus e pronto. E enganou meio mundo e continua enganando. Mas por quê? Porque o povo está enxergando. Eu tô vendo, eu fui lá, vi Jesus e pus a mão dele. Mas deixa de ser ridículo, né? Um boneco de gesso ali que nem sabe como é que era a aparência de Jesus, como é que você põe. Cria vergonha. Isso é idolatria. Isso cria divisão. Ou não cria? Você sabe por que muitas pessoas vão para o inferno? Por causa dessa seita. E porque elas não querem abrir mão. E qualquer pessoa que não abre mão de seita, religião, tradição, não vai para o céu. Porque o evangelho está sendo pregado. E de graça. Não querem. Não, a minha seita é melhor. Não, a minha doutrina do meu pastor é melhor. A doutrina do padre, do papa é melhor. Então, tudo bem. Melhor aqui nessa terra. O lago de fogo do outro lado. Não deve ser nada bom. Continuando. Olha aqui, ó. Nem vos chameis mestre. Eita, agora pegou, hein? Olha aqui, ó. Nem vos chameis mestres. Sabe esses caras, o cara é mestre lá em teologia. Não é para chamar eles de mestre, não. Não, ele formou lá embaixo. Não é não. Não é não. Porque um só é o vosso mestre, um só. Irmãos, quem que é o nosso mestre? Eu aqui que não sou. É Cristo, é o Salvador. O Espírito dele em nós pode até nos dar o dom de mestre. Mas não é que eu sou o mestre, é o dom. O Espírito do Senhor que habita em mim é que me dá essa condicional de receber o dom de mestre. Mas eu mesmo não sou. Agora, o Espírito do Senhor, que é o mestre em mim, que é o mestre em vocês também, porque habita em vocês, esse é o nosso mestre. Então não devemos confessar nenhum tipo de mestre, a não ser o Senhor Jesus, o nosso mestre. Então se alguém te perguntar quem que é teu mestre? Jesus. Por quê? Porque ele que nos ensina, ele que nos guia, ele é nosso Senhor, nosso Salvador, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
Não, mas mesmo que tua mãe queira. Pois é, mesmo que minha mãe queira, eu vou continuar com o que Jesus falou. Fala, minha mãe, respeito a sua opinião, mas eu vou continuar com o meu Jesus que é mestre. Viu a diferença? Porque Jesus disse, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno. Vai chegar momentos que nós vamos ter que fazer isso. Não deixar no sentido abandonar, chutar. Estou falando deixar assim que você tem que criar uma separação. Né? Dizer, olha, já que vocês insistem, né, ou querem que eu negue a verdade que é Cristo, então não dá. Então é melhor nós ficar separados. Você fica aí com o teu Jesus, teu católico, sei lá o que é tu aceita aí. Vamos estar conversando, né? Você é minha mãe, tal, mas espiritualmente estão separados, porque eu sei para onde eu vou, vocês não sabem para onde vai. Vocês não querem receber o único Senhor e Salvador? A tua seita não tem. Jesus é um só, então ele não pode estar em mim, está em você. Ele não pode estar na seita de você, está na outra seita. Não existe essa conversa de todos os caminhos levam a Deus. Isso é a mentira do diabo. Essa frase, todos os caminhos levam, é mentira do Satanás. Como que um macumbeiro vai te levar para o céu? Vai te levar para o inferno junto com ele. Como que um católico vai te levar para o céu? Vai para o inferno junto com ele. Uma seita criada pela maçonaria, matou milhões de pessoas por pedofilia, vai levar para o céu como? Né, não tem condição. É ilógico. Se você não quer admitir que você foi enganado, problema seu. Olha o versículo 11. Aqui diz assim. E aqui, irmãos, 8, 9, 10, 11 e 12, Jesus está falando especificamente com os discípulos, ou com a igreja. Os discípulos, logo mais ali a partir de Atos 2, se tornou a igreja. Hoje nós já recebemos o Espírito Santo também, se tornemos igreja. Então, essa conversa aqui, Mateus 23, 8, 9, 10, 11 e 12, é com os discípulos. Aqui a multidão está à parte. Pode ver que Jesus está falando para os discípulos. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o qual é Cristo. Então Jesus falou, vocês aqui, meus discípulos, nenhum de vocês chame de mestre, tá? Acabou. Mestre lá fora, com os fariseus, tal, que se metido lá, mas aqui entre vocês, o único mestre é o Cristo, que é o ungido, que é o Messias, que era ele mesmo. Aí, o maior dentre vós será chamado vosso servo. O maior. Então, se alguém quisesse ter um cargo lá, é o contrário, a hierarquia é o contrário, você se torna o menor. Mas o Pedro recebeu um dom maravilhoso de cura. Pois é, ele se tornou o servo, é o menor. Viu como é que é interessante? É ao contrário a hierarquia, tá? Preste bem atenção. O mundo, eles pregam a hierarquia assim, né? O general é que tem a maior patente, ele é o maior. Pois é, no reino de Cristo é o contrário. No reino do Pai, se você está nessa terra, é o contrário. Por isso que Jesus, mesmo sendo rei dos reis, senhor dos senhores, quando ele veio para essa terra, ele se fez homem, se fez servo, se fez carne e habitou entre nós. E ainda até lavou o pé dos discípulos. Então, a hierarquia é o contrário. Então, se alguém está te pregando, você tem que ter um líder, pois é, fuja, porque lobo é mentiroso e já não é mais a doutrina de Cristo. Se alguém te forçar, você tem que chamar de pai na fé, pai não sei do que, mentira, não é não. Não, mas tem um versículo lá, não, foi adulterado, não existe. Não pode ser, é impossível. Continuando, olha o versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar, presta atenção aí. O que a si mesmo se exaltar. O que acontece? Como já vimos, conhecemos até irmãos aqui, irmãs, ou até pessoas que passaram por nosso meio um dia e depois começaram a se exaltar, a se achar. O que aconteceu? O que está acontecendo? Olha lá. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Pois é. Quantas pessoas sendo humilhadas, talvez até está nos ouvindo, arrependido, mas se exaltou, né? Se achou. Queria já dar uma de reizinha, de rainha, sei lá o quê. E aí, ou de reizinho, se exaltou, queria ser um líder. Está humilhado. E o que é si mesmo se humilhar? Aí sim, aí o Senhor exalta. Entenderam, irmãos? Então aprenda o verdadeiro evangelho. Você tem que ser humilde para que o Senhor, no tempo certo, te exalte. Agora, se você quiser dar uma de exaltar, se prepare, porque é queda na certa. Agora vem o versículo que realmente acontece sobre o tema que nós estamos falando. Por que que muitas pessoas não ouviram o evangelho, ou criou uma barreira para não querer ouvir o evangelho, ou já tem lá, se acha satisfeito com a sua religião e não quer
o único caminho, a verdade e a vida, que é espiritual. Presta atenção. O Senhor Jesus, ele foi bem claro. Enviarei o Espírito de verdade, né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Quer dizer, ele está dizendo, ó, eu vou partir aqui, fisicamente, vocês estão me vendo, vão ver eu subir aos céus, ascender, se eles viram, certo? Depois ele falou, ó, eu e o Pai vou voltar a vocês, virei a vós e farei em vós morada. Então ele já foi, né? Ascendeu aos céus lá em Atos 1, que os anjos até falaram, ó, né? O que está olhando para o céu, né? E esse mesmo Jesus subiu, vai descer. Só que, veja bem, ele subiu e voltou espiritual. Então, a promessa do Espírito que desceu em Atos 2, nada mais é do que o Pai e o Filho, que é o que Jesus falou em João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, vós em mim, eu em vós. Então, a partir de Atos 2, cumprindo-se todas as profecias, cumprindo o Evangelho verdadeiro, cumprindo a promessa lá em Abraão, desceu o Espírito do Senhor, o Pai e o Filho, habitando neles. E aí eles entenderam, quando Jesus falava fisicamente, mas o Pai dentro dele, tá certo? Que agora estava habitando neles em espírito. E esse espírito ia guiar eles sobre toda a verdade. O próprio Jesus falou, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, acabou, irmãos. Então não tem desculpa. E não existe evangelho sem o Espírito verdadeiro do Senhor. Ninguém pode se intitular evangélico, ou salvo, ou salva, ou vai para o céu porque está numa seita, porque decorou. Não, 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 não. Ou você recebeu o verdadeiro Espírito de verdade, que comunicou com o teu Espírito, que testificou que você é filho ou filho, que passa a lhe guiar, que passa a lhe informar, que passa a lhe passar os dons, que passa a ter uma comunhão contigo, você com ele, que passa a dirigir a sua vida, a sua mente. Aí, sim. Caso ao contrário, não. O sistema não pode, nunca, jamais, te fornecer esse Espírito de verdade, porque lá é mentira. Se você receber algum Espírito lá, só se for o Espírito do erro. E aí a coisa fica ruim pro teu lado. Aí vai criar o bloqueio que nós estamos falando. O que seria o Deus desse século segundo o entendimento dos incrédulos? Pois é, todo sistema religioso tem um Deus lá por detrás. O Buda tem um Deus, o Kardec tem outro Deus desde lá, um espírito não sei daqui, evoluído. E cada um tem um demônio disfarçado lá, fingindo, né, claro, dizendo que é Deus de não sei o quê. E tudo é mentira. Todo falcatrua, né, que nem... Bom, hoje deve estar bem desmoralizado, né, esse tal de João de Deus aí, né? Que todo mundo achava que era de Deus, mas é só se for do diabo, porque o que ele fez com as mulheres, estuprou, enfim, né? Isso porque ele estava incorporado lá no espírito, não sei das quantas. Pois é. E aí? Viu as pessoas que acreditam nessas coisas? Imagine a frustração, né? Você vai dizer para mim que o Senhor fazia isso? Claro que não, né, irmãos? Quem recebe a Espírito Santo de verdade jamais ia fazer isso. Então já prova, inclusive não é um, dois casos, são inúmeros. Esse aí em um outro país, acho que ele teria já pena de morte, sei lá o quê. Ou cadeira perpétua, não sei. Aqui vai enrolar, daqui a pouco solta esse miserável. Bom, continuando. Ainda bem que ele está velho já, está no bico. Mateus 23, 13. O que diz Mateus 23, 13? Aqui vem o que nós estávamos falando. Ó, mas ai de vós, escribas e fariseus. Quer dizer, olha só a palavra de juízo. Ai quer dizer juízo, quer dizer punição, quer dizer lago de fogo, quer dizer perdição eterna, quer dizer... É mais ou menos isso aí. Então, quando você encontrar essa palavra, ai de vós, vós quem? Ele vai especificar. Veja que Jesus estava falando com a multidão, com os discípulos, esses fariseus estavam no meio da multidão, mas só que agora Jesus fez uma pequena parte. Ele pegou aqueles líderes que dominavam aquela multidão e disse, ai de vós, escribas e fariseus, pois que fechais aos homens, olha o detalhe aqui, ó, fechais aos homens o reino dos céus. Imagine, olha como é que um poder maligno de uma seita ou de um grupo religioso que, segundo o que Jesus está dizendo, tem poder de fechar os homens o reino dos céus. Viu o que é uma doutrina maligna? Viu por que Jesus falou, fuja da doutrina dos fariseus? Viu por que está escrito em Mateus, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu? Pois é. Viu a diferença? Olha, ó, que fechais aos homens o reino dos céus.
Você entendeu por que você está bloqueado? Você entendeu por que você não consegue entender o que nós falamos? Você entendeu por que você fica aí todo nervosinho? Mas a minha seita, meu religioso, meu líder... Pois é. Porque tem um bloqueio na sua mente. E é um bloqueio espiritual. Que você não quer receber o evangelho. Porque você é metido. Porque você é orgulhoso. Porque você acha que a tua seita é melhor. Porque você acha que o teu líder é melhor. E você está indo para o inferno, meu querido. Essa é a realidade. Você pode praticar o que você quiser, ela que te ensina lá. Continua indo para o lago de fogo. Perdido. Mais longe ainda você está do Senhor Jesus. Mais dificuldade você tem para ouvir a voz do Espírito Santo. O Evangelho está sendo anunciado. Algumas pessoas estão aceitando, recebendo, ouvindo o Espírito Santo e se rendendo a ele. Você não. Por que você não se rende? Não, é porque já tenho minha seita, já tenho minha religião. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não. Aí o Espírito Santo falando com ele, está dizendo que é coisa da cabeça dele. Não, isso deve ser do inimigo, que é me tirar da igreja. Os evangélicos tontos, ouvindo a voz do Espírito Santo, usando de nós aqui, e ele deve estar pensando assim, não, deve ser do inimigo. Não posso nem ficar ouvindo. Deus deve ficar ouvindo esse cara aí, eu vou acabar saindo da igreja. Pois é. Que igreja? É uma seita, meu querido. Você está numa casa de vendas, você está numa casa de engano. Você está caminhando tanto com qualquer outra seita para o lago de fogo. E você fica aí com esse orgulho besta e se achando que você está no evangelho. Mas onde? Você não está lendo não aqui? Você não consegue ler não? Cego. Você não consegue entender uma leitura dessa? Tão simples. Não precisa fazer curso para entender isso aqui. Não precisa fazer teologia para você entender o que está escrito aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais. Veja que o teu líder não quer entrar, tá? Papa, bispo, pastor, pastora, evangelista, profeta, isso, missionário. Não, eles não querem entrar no verdadeiro reino. E o pior, não deixa você entrar também. Olha lá. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ah, meu querido. Me explica isso aqui. E é o Senhor Jesus que está falando. Você acha? Ele sabe o que está falando, não é verdade? Se ele disse que aquela religião maligna, que ele mesmo disse, vocês têm o pai do diabo que quer me matar. Então, e era a seita, sabe essa seita judaica que as pessoas, nossa, porque Israel, o povo de Deus, o povo santo, a Torá, a lei do eterno, os sábados, pois é, esses aí é que Jesus está falando, é os mesmos. Ou Jesus está falando, quem são os escribas e fariseus aqui? Esses de hoje, então, é pior ainda, é falsificado. Aquele lá ainda... Esse já é a falsificação, da réplica, da tréplica, sei lá mais o que podemos classificar esse povo aí. E vocês encantados com esses vigaristas. Vocês não conseguem ter o original? Por que vocês querem andar com a falsificação? Meu querido, esse Jesus que você serve é falsificado. Não se assuste. Esse espírito que você chama lá de... Não é falsificado também. Essa seita, essa religião, tudo, pode ler. Tá vendo? Então Jesus chamou o quê? Ai de vós, escribas e fariseus. Hoje podemos dizer assim, ó, ai de vós, padre, católico, bispo, papa, pastor, impostor, sei lá. Pode incluir todas as seitas aqui que dá a mesma coisa. Elas é que impede vocês de dar ouvido ou receber o verdadeiro evangelho. Pode ver que uma pessoa no mundo recebe facilmente. Agora vocês não. Não, eu já tenho a minha. Não, a minha é boa. Não, a minha eu conheço desde pequeno. Não, minha mãe, meu pai, minha avó. Isso é tradição, imagina que vai abrir mão. Pois é, então. Não, já levei minha filha lá para ser crismada, batizada, já levei meu filho, minhas netas. Né? Pois é. É desse jeito. É isso que esses caras criaram na cabeça de vocês. Bloqueio. Parece que vocês estão falando em outra língua. Eu estou falando aqui em português, vocês não estão entendendo em chinês aí. Que o diabo muda, sabe? Pode ver que a sua cabeça fica um bonde. Ai, não consigo entender. Ai, me dá um nervoso de ouvir esse cara. Ai, que confusão que dá na minha mente. Não é assim que você está falando? Pois é. Mas sabe o que está na sua mente? O demônio. Expulsa esse diabo para você ver. Fala assim, ó, sai espírito de confusão. Ele sai. Mas você fica aí, ai, não posso abandonar meu líder, ai, não posso abandonar. Não, agora estão muitos anos lá. Nossa, Deus o livre que eu vou abandonar meu cargo lá, minha posição. Pois é. Tudo bem, não abandone. Laguito de fuego. A sua partida daqui é essa. Queira você acreditar ou não. Direito seu. O que eu posso fazer? Quer ir para o lago de fogo? O que eu posso fazer? Agora, vá ciente. Eu não vou te enganar. Você vai para lá ciente.
Porque o Espírito Santo está me usando, o texto está aqui, está escrito aí na minha e na sua, e não tem conversa. Então não venha se achar que não. Aliás, se tiver alguém que quiser se justificar ou rebater, é só vir, meu querido. Está aí o número, só se ligar, participar, mandar, quiser um debate. Opa, estamos aqui abertos. Entendeu? Aí não me conformo. Então, mostre ao contrário. Tem algum pregador que pode mostrar ao contrário aí? Tem algum pastor aí que se diz santo? Então me mostre. Qual Bíblia que você vai mostrar? Essa sua? É o que eu estou lendo aqui. Não adianta você falar, não, mas a minha... Não é a sua. É todas igual, não tem conversa. Só muda a tradução. Mas é a mesma. Eu não estou lendo aqui um gibi, eu estou lendo a Bíblia que você tem aí, ó. Essa que você usa para enganar as pessoas. Eu estou usando aqui para mostrar a verdade para as pessoas. E de graça. Lá você paga para aprender errado. Aqui você aprende de graça a verdade. Porque a verdade tem que ser de graça. Se alguém cobrou, pois é, já te enganou. Já devia ter percebido por aí, né? Tá certo? Então, ai de vós, escribas e fariseus, e todas as seitas do mundo, religiões, seja lá o que for, hipócritas, porque isso todas são, né? Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Mais rigoroso juízo. Atenção, Papa Pedro, Papa não sei o quê, bispo, católico, evangélico, satanista. Bom, satanista nem precisa falar, né? Já está fora da lista. Que mais? Espírita, umbandista, quimbanda. Vai fazendo a lista aí. Entende? Universal, ou infernal, não sei, anticristo mais cedo, é isso aí mesmo, essa raça aí, tá? Blaia de Zeus, Batistodonte, é um monte. Adventista, não sei das quantas, não interessa. Testemunha de Jerivá, e vai embora. É isso aí. Então, o que cria bloqueio, irmãos? Mateus 23, 13. Será que só isso seria o problema? Não, não é não. Você quer ver o que acontece além desse bloqueio? Além dessa repulsa que você tem pela essa verdade que está sendo dita aqui? Você tem uma repulsa. Se você está se sentindo mal pelo estar ouvindo aqui, se você está te dando um tique-tique nervoso aí, se você está bufando, pois é. Eu vou te mostrar o que está acontecendo contigo. Você religioso, religiosa, fanático, fanática, dizimista, fiel, não interessa. Tá brabo aí? Então tem coisa errada. Então realmente o Espírito que você recebeu não é o do Senhor. Isso é a prova. Você que diz que tem o Espírito Santo e está se incomodando com essa mensagem, então não tem o Espírito Santo. O verdadeiro não. Olha o que acontece no 15, aqui que vem o mais grave. O grave agora. O grave do grave do grave. Agora você vai entender por que Jesus falou, fuja da doutrina ou do fermento, que é a doutrina dos fariseus. Fariseus, irmão, você pode incluir todas as religiões de seita, todas, sem exceção. Budismo, messianismo, hinduísmo. Você imaginar. Eu não sei quantas mil seitas, religiões tem no mundo, mas passa de 60 mil. Pois é, todas, sem exceção. Você só tem um caminho, a verdade é a vida, acabou, né, irmãos? Quem declarou foi o próprio Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai não ser por mim. Então o budista não vai, porque não entra por Jesus. O espírita não vai, porque é uma mentira também. Não tem o evangelho, só finge dizer ter o evangelho, mas não tem. Certo? Os umbandistas nem se fala, os satanistas também não. Os maçons, então, vixe, é outra seita maligna. E assim vai. E não fique ofendido. É só você estudar. Se você estudar, você não vai se ofender. Você está brabinho aí, está brabinha porque você não lê, você não estuda. Então você está chocado. Meu Deus, que absurdo, falando da minha seita. Não estou falando da tua seita. É a realidade. Estuda, leia. Como é que você pode dizer que você é evangélico e não entende o que está escrito? Pelo menos entender o que está escrito. Tudo bem que você não nasceu de novo, você não tem o dom para entender o que é espiritual. Eu até sei. Bom, também, né? Está bloqueado sua mente. Você recebeu o espírito do erro, como é que você vai aceitar o espírito da verdade agora? Tá vendo? Você tem outra linguagem na sua mente. Olha o versículo 15. Aqui é cabal, irmãos. Mateus 23, 15. Isso aqui, sinceramente, eu não sei o que as pessoas fazem dentro desses ambientes. Claro que é um direito seu, tá? Eu não estou lhe obrigando, você não tem que sair coisa nenhuma.
Se você está feliz aí, gosta, faça a sua vontade aí, não se preocupa não. Descarta até o que você está ouvindo aqui. Agora, se você quer um dia morar no céu de glória, com o único soberano Salvador, Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou está à destra do Pai, aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, então é melhor você parar para refletir aí. Mateus 23,15. Ai de vós, de novo, a mesma classe, escribas e fariseus, separando a multidão e separando os discípulos, isolando só o sistema religioso da época e de hoje e de sempre. Pronto. Interessa qual aceita que está nessa lista. Eu vou englobar porque é assim que fica mais fácil, né? Você não ficar perdido. Ai, será que não tem uma outra? Não, não tem. Mas será? Não tem. Se não é o Espírito de Cristo, não é. Aí, ó. Pois que percorreis, olha o que acontece aí, ó. O mar e a terra para fazer o prosélito, pregar a mensagem maligna deles, da lei, sei lá mais o que, depois de ter desfeito, quer dizer, depois que eles fazem isso, olha, ó, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eita! Tomara que você não esteja nesse aqui, ó. Você pode até estar na primeira fase, mas se você já passou para essa última fase aqui, meu, misericórdia da sua vida. Aí, você já se tornou um filho do maligno, e a coisa está feia. E 2 vezes mais. É fato que esses líderes já estão nessa lista. O senhor já me mostrou 4, pelo menos. Mas eu sei que tem mais. 4. Que já são 2 vezes mais filho do maligno. Filho do inferno. E agora? Não, está escrito aí ou não está o crentinho? Está escrito aí o crente? Está escrito aí o carnudo? Está escrito aí ou não está o evangélico? Está escrito aí ou não está o que se diz profeta, rodopia, cobra dízimo, templo parede? Está escrito aí ou não está? Mateus 23,15. Vocês gostam de ler o Mateus 23,3, né? Para tomar o dízimo da mentira do povo. Mas o 15 vocês não querem ler, né? Mas aqui nessa rádio, libertos do sistema, vão ler. 2 vezes mais. Então aconselho vocês sair quando é tempo desses lugares. Até porque se vocês estão ouvindo e sentindo essa palavra, é porque o Senhor está dando oportunidade a vocês. Vocês que estão ouvindo, estão sentindo nada, estão até bravos, pode continuar do jeito que está lá, nem precisa ouvir mais. Pode desligar a rádio, fica à vontade. Você já virou 2 vezes mais mesmo, então. Se você não é sensível mais a ouvir a voz do Espírito Santo, se você não tem mais arrependimento e nem tem mais consciência, então dispensa o que você está ouvindo aqui. Pode ficar lá com a tua seita à vontade lá. Lamento. Aproveita bem lá, faça bem mesmo, porque quando você partir daqui a coisa vai ficar séria. Não tem o nome do escrito no livro da vida, não vai ser arrebatado e vai para o juízo direto. Tem alguém se gabando aí, não? Vocês aí que, mas você não entende, eu nasci num lar cristão, eu sou dizimista fiel desde pequeno, tradicional da minha família, meu pai foi pastor, meu avô, tudo bem, tá. E o que você faz hoje? Hoje eu tenho uma igreja. Que igreja? Parede? Empresa? Não, isso não é igreja. Não, mas lá nós expulsamos demônio, curamos, ganhamos alma. Não. Não é não. Pelo Espírito da verdade, não. E te desafio. Ou você tem coragem? Um desafio? Pois é. Provo que não tem. O Espírito Santo, não. Aliás, não precisa ir muito longe. Você já leu Mateus 7? Eu vou ler para você aqui, ó. Para você aí que está se sentindo, você não entende. Tá bom, então eu não entendo. Então vamos ler aqui. Faz de conta que eu não entendo, né? Mas eu vou ler então. Agora você não vai dizer que Jesus não entende, né? Eu não entender, você pode até alegar. Agora, o que Jesus escreveu aqui, você vai ter que entender. Vai. Está escrito aqui, ó. Mateus 7, 22 e 23. Atenção vocês aí, penteca, né? Principalmente os pentecostal. Sabe os pentecostal? Que são metidos a expulsar demônio, curar, profetizar e blá, blá, blá. Pois é. Esses mesmo. Todos esses aí. Especificamente. E, aliás, só eles. Olha aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia. Muitos, hein? Não é pouco, não. É muitos. Pode ter certeza, se você está nessa aí, você está nessa lista. Você está num clubinho desse? Você está numa empresinha dessa? Você dá showzinho lá quando acaba, põe os demônios no chão? Pois é isso aí que você faz? É isso aí que você chama de evangelho?
É, porque o povo lá está sendo curado, liberto. Pois é. Continuando. Aí, ó. Senhor, Senhor, não profetizemos nós no teu nome. Você usa o nome de Jesus, não usa? É, quando eu profetizo eu uso. Pois é, aqui está escrito que tem que usar mesmo. Olha a continuação. Em teu nome não expulsamos demônio? Pois é. Em qual nome que você expulsa demônio? É o nome de Jesus. Então tá bem, tá certinho. Até aqui está confirmando, não tá? Você deve estar até se achando, tá vendo aí? Ó. O que você está lendo é a nosso favor. Calma, não terminei de ler ainda. Por que você está com pressa? Vamos continuar lendo aqui. Eu sei que você já queria parar aqui na leitura. Não, mas o povo tem que ler o restante, né? Aí, ó. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou quem que está ouvindo aí? Ou quem que vai ouvir? Vocês conhecem, né, esse povo aí, né? Tem na televisão, são famosos, fazem altas campanhas, entendeu? Vende chaveirinho, chavinha, R$ 300, parzinho de meia, 150 e poucos reais, tudo por milagre. É. Bugiganga do Paraguai, oferta, coleta, patrocínio, dizimistas fiéis, é ou não é? Hã? Sacrifício, fogueira santa. Vocês estão sabendo, né? Muito bem. Então o quê? O que Jesus vai dizer para vocês? Olha aí, ó. Então, lhes direi abertamente. O que ele vai dizer abertamente? Está escrito aí ou não está? Na minha, na sua, de quem quer que seja. Está escrito ou não está? Mateus 7:23. Eu quero que vocês leiam aí. Ou se quiser mandar um outro texto para rebater, tenta. E aqui não sou eu que estou falando. É, esse cara não sabe. Mas Jesus não sabia então? Aqui é Jesus que disse. Ficou escrito aqui. Ou você vai dizer que isso aqui não vale também? Ué, aí ó. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Eita! Não dá um arrepio, não dá um choque, não? Sei que tem alguns que deu até um pulo agora. Nunca vos conheci. Pode dar pulo aí mesmo. Tem uns que vai passar mal, vai cair no chão, vai esbuchar. Tem uns que vai desligar a rádio, mas é o que está escrito aqui. Está se achando ainda? Aí. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eita! E aqui é uma profecia de juízo que vai se cumprir rapidinho. Assim que a igreja verdadeira for arrebatada, essa listinha aqui, vocês vão estar nela. Ou não vão? Você sabe o que é iniquidade, os seus? Jesus não proibiu de expulsar demônio, claro que não. Usar o nome dele para expulsar demônio, não. Pedro expulsar o demônio em nome de Jesus. Meu nome expulsar os demônios. Meu nome falar em novas línguas. Né? Onde tiver 2 ou 3 do meu nome, tudo isso aí Jesus autorizou. Agora, o que ele não autorizou? Vós praticais iniquidade. Eita! Mas o que é isso? Ah, vocês não sabem? Vocês não sabem o que é praticar iniquidade? Comércio, din-din, dízimo, oferta, patrocínio, coleta, chaveirinho, chavinha, vassourinha, entendeu? Altar santo, campanhas, correntes, fogueira santa, tudo prática de iniquidade. Idolatria, fanatismo, fã-clube, CD, DVD, vendas, show, grana. Então, entenderam agora? E aí? Tá murcho, né? Tá difícil até responder, né? Tá tremendo aí, né? Pois é o que está escrito aqui. E você quer ver só? Sabe o que é iniquidade? É você querer fazer dos dons de Deus grana, comércio. Arruma um emprego, meu filho. Vai trabalhar honestamente como todo mundo. Caça um empreguinho aí. Eu sei que agora está difícil. Você voltou nesse louco aí, agora você vai ficar sem emprego mesmo. Agora que vocês não têm. Pregador, bom, Deus já nem quer mais mesmo. É melhor você se abraçar com maçonaria, anticristo, porque o negócio para você está feio mesmo. É o que Jesus falou. E o pior é aqueles que te ouviram e acabaram se transformando 2 vezes mais fino no inferno que vocês. Bom, aí, mais rigoroso juízo é para a vida de vocês. Rigoroso juízo. Bom, o diabo já tem um lago de fogo que não é fácil, né? Onde o fogo não apaga, o bicho não morre. Agora, o que seria o rigoroso juízo para vocês que estão enganando as pessoas, se usando o nome do Senhor para ganhar dinheiro, ficar rico e contar mentira, e tempo, e construção. Tá brabinho, né? Pois é. Então não adianta. Não adianta. Isso aí não é evangelho. Nunca foi. Esses lugares nunca foi igreja. Nunca. Não é e nunca vai ser igreja.
Está escrito aí ou não está? Então, olha o detalhe, no 21. Agora para selecionar até os demais, né? Mas aí então é só os penteca, nós somos da igreja tradicional. Não, 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 não. Essa tradicional também está numa lista aqui. Sabe qual lista que você está? 721. Opa! Você pensou que ia ficar só eles, né? Pois é, vocês estão na lista também. Você está em alguma empresinha, aceitinha? Mesmo que seja tradicional, mesmo que não seja pentecostal, peteca, pois é. Mas olha aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não vai entrar não. Todos não. Está descrito todos vão entrar? Só porque diz Senhor, Senhor? Não, nem todos. Nem todos. Então reduziu bastante, hein? Aí, ó. Mas aquele, ou singular, não é aqueles, aquele grupo, aquela seita, aquela placa, não, não. Aquele ou aquela, né? Aquele ou aquela, individual, porque cada um vai dar conta, né? Então, não adianta você, a plaquinha complicou sua vida. Que faz, aquele que faz o quê? A vontade de quem? Do teu líder? Do Papa? Do teu pastor? Do teu profeta ou profeta? Do teu missionário? Não. Aquele que faz a vontade de quem? Meu Pai, que está onde? No céu. Que estás nos céus. Eita! E agora? Que decepção, né? Não dá um... mas então quer dizer que eu estou perdido. Se não sair, tá. Então quer dizer que eu não recebi o verdadeiro evangelho. Não recebi o verdadeiro evangelho. Então quer dizer que todo esse esforço que eu fiz me enganaram. Exatamente. Todo esse sistema, toda essa aparência, todo esse dinheiro jogado fora, todo esse tempo perdido, e vai e volta, e tudo se desgasta. Às vezes você brigou com família, separou. Pois é. Essa é a realidade. Você faz a vontade do Pai que está no céu ou não? A pergunta é simples, responda aí. Você sabe, né? Você sabe qual a vontade você está fazendo. É do teu líder religioso? Então não é a vontade do Pai que está no céu. É do ancião, é da seita, é da doutrina da tua seita, é do Papa. Pois é, não faz. Aqui Jesus foi específico. E cada um. Aqui não é coletivo. Não, mas eu faço a vontade do pastor. Não, 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 não. Esqueça. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Você pode até estar chamando de Senhor. O Senhor Jesus, meu Senhor. Pois é. Entrará no reino dos céus. Olha aí. Mas aquele ou aquela que faz a vontade de meu Pai. Jesus falando de quem? Lembra que Jesus falou em Mateus lá? A ninguém na terra chamei vosso Pai. Um só vosso Pai, o qual está no céu, viu? Jesus já preparando eles. Até mesmo contra a família, porque a família era contra. O quê? Uma família judaica? Nos moldes judaicos, mosaico, 603 mandamentos, rigoroso, que se fizer isso, mata, se não guardar o sábado, mata, se adulterar, mata-se. Imagine. Jesus foi morto por quem? O quê? Por quem? Estevão, que pregava, foi morto por quem? Sistema religioso, judaico, com sábado, com templo, com dízimo, com toda aquela poupa, com os romanos, e mataram assim, covardemente. E você acha que você vai escapar? Não vai, meu querido, não vai. Entrará no reino dos céus, mas aquele, ou aquela, que faz a vontade de quem? Do seu marido, da sua esposa, do seu pregador, do seu líder, da sua profeta, do Papa, do padre, do umbandista. De quem que está fazendo a vontade? Veja aí. Não é do Pai que está no céu? Então não vai entrar. Mas então, moço meu, como é que eu faço para fazer a vontade? Receba o Espírito dele. Como é que Pedro fazia a vontade do Pai que está no céu? Porque ele recebeu o Espírito Santo da verdade. Não fica com título de penteca, porque entenda vocês aí, pentecostal, acorda. Pode ser enganado. Esse nome pentecostal tem nada a ver com o Espírito Santo da verdade, para começo de conversa. Sabe aquele Espírito de verdade que desceu lá em Atos? Saiba separar uma festa judaica, 50 dias de festa, que quer dizer Pentecoste,
Com o Espírito Santo vocês já fizeram uma mistura. Pegaram uma festa dos judeus, que não passou para o Novo Testamento, e vocês misturaram com o Espírito da verdade, só para dar esse glamour aí de pentecostal. Vocês são cegos, rapaz. Vocês estão numa seita da maçonaria, e das piores. Vocês não estão vendo os escândalos? Precisa ver mais ainda? Olha o que o Senhor está mostrando para vocês. Vocês estão unidos com o governo anticristo. Vocês votaram no governo anticristo, que apoia o governo sionista do anticristo lá de Israel, que vai construir o terceiro templo e chipar vocês, ou não é? Tem algum pregador que pode me combater aqui, que pode contestar o que eu estou dizendo aqui? Tem algum aí estudado? Tem ou não tem? Ou vai ficar covarde se calando aí também? Manda aí, eu leio aqui. Manda aí a sua mensagem, seu texto, entendeu? Manda aí. Tem algum texto que diga que está errado aqui? Você nunca leu história, não? Esse governo lá vai construir o terceiro templo ou não vai? Diga para esse teu público aí que está te ouvindo, esses seguidores, esses coitados aí pelo menos, livra eles. Você quer ir para o lago, só vai sozinho, mas livra eles. Ou não é? Por que eles querem construir o terceiro templo? Para trazer o anti-messias. Aquele que quer chipar todos. Aquele que quer adoração de todos. Mas não é o Senhor Salvador Jesus. É isso que vocês estão, esse desserviço que vocês estão fazendo? É esse o evangelho? É essas pessoas que dizem que está ganhando alma para Jesus? Tem certeza? Grande coisa. Não adianta. Vocês estão levando as pessoas a serviçal do governo anticristo. E cobrando delas por isso. Agora, cabe a essas pessoas acordar, né? Ô, desperta aí, meu. Cada um, acorda aí. Dá um pulo aí. Fala assim, ó, chega de ser escravo. Chega de ser enganado. Chega. E você não precisa de ninguém, tá? Você não precisa de ninguém para você tomar essa decisão. É você mesmo. Se você dobrar o seu joelho aí na sua casa, já assustado com tudo que você está ouvindo, e arrepiado também. Se você está sentindo essa palavra, porque é com você. Então aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando. Não sei quantas vai te dar, ou se não é a última que Ele está dando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Se você está sentindo com a tua esposa, entra com a tua esposa também. Se teu filho também está sentindo, entra junto com eles. Confesse. Fala, Senhor Jesus verdadeiro, Espírito de verdade, vem entrar na minha vida. Vem entrar na minha mente, venha me libertar dessas seitas religião, venha me libertar dessas mentiras, me tira dessa escravidão. Senhor, tenha misericórdia de mim. Você consegue fazer uma oração dessa? Ah, claro que consegue. Você vai sentir um alívio. Você vai levantar tão bem dessa oração. Você vai ter uma paz. Logo você vai estar querendo dar seu testemunho aqui na rádio de libertação. Você vai ouvir a voz do Senhor como já está ouvindo agora. Você vai nascer de novo da água do Espírito. Você vai receber um dom verdadeiro. Você nunca mais vai ser guiado por homens, gurus, profetas. Nunca mais. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo da verdade, conforme está escrito. Jesus disse, não deixarei vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo. Ele vos guiará sobre toda a verdade. Você não quer isso daí? Não só vai te guiar, vai te libertar. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você está angustiado, angustiada. Deprimido, deprimida. Apavorado, apavorada. Eu sei que você já procurou várias seitas religião, não adiantou. E não adianta mesmo. Só tem um libertador. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só tem um. Só tem um evangelho. É deste que eu estou falando. Só tem esse. Evangelho, singular. Só tem um Espírito de verdade, singular. Ele, singular. Vos guiará sobre toda a verdade. Testificará de mim. O único que pode testificar do Senhor. O outro Espírito não consegue. O Espírito de mentira, do erro, do engano, o Espírito do mundo, não consegue. Vai te enganar. Um dia você vai acordar no outro lado e vai lembrar. Porque quando você vai para o antissala, o inferno, ou se você for para o lago de fogo, você vai ter lembrança. Só quem vai para o céu que não lembra de mais nada. Porque aí o Senhor receta tudo, nós vamos ter uma vida nova, tudo novo. Agora vocês não. Vocês vão estar que nem o rico. Lembra do rico? O rico Lázaro. O rico era metido.
Achava que tinha dinheiro, tinha riqueza, né? Que nada. Esse pobre desse Lázaro aí, esse, vem aqui olhar para minha comida, esse miserável aí. Pois é. Fica lá olhando, desejando lá. Não dou nada, não. Pois é, não deu mesmo. O que aconteceu? Pois é. O rico morreu, foi sepultado. O Lázaro morreu, foi levado para o seio de Abraão. Oh, coisa linda. Estava lá o Lázaro, que sofria, mas não era religioso. Não era metido. Não tinha maldade. E estava no seio de Abraão. Ah, mas do rico, que conhecia a lei, que sabia. Né? Que lei, coisa nenhuma. Que profeta Moisés, coisa nenhuma. Eu sou mais eu. Sou rico. Tô nem aí. Talvez é até aquele, né, que disse lá, vou desmanchar meu celeiro, fazer o maior, alma, coma, bebe e folga. Pois é, comeu, bebeu e folgou, só que do outro lado, como disse lá o texto, né, louco, hoje mesmo pedirão tua alma. O que tem para quem será? Eita. Você está pensando que esses caras aí não estão atormentados, é? Você está pensando que esses ricos miseráveis não estão atormentados? Você está pensando que esses presidentes do mundo não são atormentados? Eles não dormem, meu filho. Aí ele deve ter uma paz. Não tem, não. Eles vivem à base de remédio, tarja preta e sei lá mais o que. Você acha que consegue dormir? Você tem uns probleminha de nada, já não dorme. Imagina esses caras que são envolvidos com essas legiões satânicas, com esses complô, com essas mentiras, com essas vacinas malignas, liberando esses agrotóxicos para matar as pessoas. Você acha que eles têm paz? Mentira. É o povo mais miserável da face da terra. Rico sou, nada tenho, nada tenho falta. O que está escrito lá em Apocalipse? Miserável, desgraçado, cego e nu. É esse povo aí. Esses que se fanatizam, pois é, eles estão tudo miseráveis. Só estão esperando a partir dessa terra para encarar lá já. Meu Deus. E vocês querem seguir esses caras? Vocês querem negar o Senhor Salvador Jesus, o Espírito de verdade, para seguir esses caras? Pagar? Não. Não. Não dá. Acorda, gente. Desperta. O Senhor Jesus está voltando. Vem arrebatar a sua igreja. Um povo fiel, de boas obras. Ai de que você não esteja nessa lista. A contagem regressiva está aí. Os sinais estão tudo aí. Não sei quanto tempo, mas está estreitando o tempo. Não tem mais o que falar. Acorda, desperta. Amém? É isso aí, irmãos. 21 horas, 28 minutos. Então vocês entenderam perfeitamente por que muitos vão ficar de fora. E ainda naquele dia vai querer arrumar desculpa. Eu expulsei, eu fiz isso. Pois é, não vai adiantar. Porque você pratica iniquidade. Você fez comércio. Você quer vender o evangelho, você quer comercializar, você quer fazer comércio das pessoas. Farão de vós negócio, está escrito lá, 2 Pedro 2. Farão de vós negócio, palavras fingidas. Muitos, exatamente muitos, vão seguir. Aí, esses muitos, pelos quais será blasfemado. Você é cúmplice do caminho da verdade sendo blasfemado. Você é cúmplice. Se você não sair, você é cúmplice. Opa! Você está seguindo esse camarada aí? Você está apoiando? Você está pagando? Você está brigando por ele? Você é cúmplice da blasfêmia do caminho da verdade, que é o Senhor Jesus, que é o seu Espírito de verdade. Outra vez julgarei meu povo. Ixi. Outra vez. O que acontece se alguém fizer agravo e pisar o Espírito Santo da graça? Leia lá, Mateus 10. Mateus não, Hebreus. Só para encerrar aqui. Hebreus 10. Olha o que está escrito aqui. Já encerrando a programação. Hebreus 10, 28. Olha, quebrantando alguém a lei de Moisés. Aquela primeira lei. Aqueles que queriam sentar na cadeira de Moisés. Que já estavam quebrantando ela. Já tinham adulterado tudo. Morre sem misericórdia. Não tinha misericórdia. Aqueles que morriam, aqueles miseráveis lá já era. Só pela palavra de 2, 3 testemunhas. As pessoas morriam mesmo. Agora veja o que acontece no evangelho. Vocês que estão negando, não querem, sei lá, trocando para tua seita, sei lá, para teu pregador, para profeta, não sei. Vê aí. De quanto maior castigo, cuidará vós, será julgado merecedor. Merecedor.
Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, se um dia você foi, você está frito, e fizer agravo a quem? Ao Espírito da graça. Meu Deus. E o que está escrito no 30? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Vingança, juízo. Eu darei recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Agora veja o 31. Horrenda, meu Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pois é. Então vocês aí, ó, seita, religião, partido, isso e aquilo, Illuminati, maçonaria, Israel, terceiro templo, vai. Vocês vão ficar por Deus vivo. Aí depois vocês leiam lá Apocalipse, o que vai acontecer? A ira de Deus e do Cordeiro. Para quem que vai ser? Opa! Não adianta depois clamar pela morte, que ela vai fugir de vocês, não adianta vocês quererem entrar nas cavernas, se esconder nos bunkers, pode construir o que você quiser, você não vai estar salvo não. Você vai esconder da ira de Deus e do Cordeiro? Que jeito? Nunca. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. É isso aí, abençoados. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. A todos os ouvintes da rádio, Facebook, da outra Rádio Garavelo. E até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir, estaremos juntos novamente. Ô glória, louvado seja o Senhor Jesus. Maranata, venha, Senhor Jesus. Socorrer quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele transformar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Senhor,